Você já sentiu a frieza do abandono? Aquele momento em que o mundo que você conhecia se estilhaçou? Como se tudo que você pensava ser sólido, amigos, promessas, até sua própria reputação se dissolvesse no ar. Você se lembra daquele silêncio ensurdecedor, daquele peso opressor que se assentou sobre você? Aquele momento em que a máscara da falsidade caiu e você viu a verdade em toda a sua crueza. A verdade de que você estava sozinho, lutando uma batalha em silêncio, enquanto aqueles que prometiam lealdade simplesmente viravam as costas e riam. Você tentou ser paciente. Você esperou que a bondade, a justiça, a verdade prevalecessem. Mas nada aconteceu. Cada dia trazia uma nova humilhação, um novo sussurro, uma nova traição. Você engoliu a dor, engoliu a vergonha, e o mundo pensou que você era fraco. Eles interpretaram seu silêncio como rendição, sua paciência como medo. Eles pensaram que sua resistência silenciosa se dissolveria em nada, como pó ao vento. O riso deles ecoava em seus ouvidos, e você pensou que ninguém via. Ninguém. Mas eles estavam errados. Por favor, se você se identifica com essa dor, com esse silêncio, eu te convido a se juntar a nós. Inscreva-se no canal agora mesmo, e faça parte deste movimento de justiça. Você não está sozinho. E se o que vou te revelar a seguir tocar sua alma, clique no botão de curtir. É uma declaração de que você está pronto para a mudança. O que eles nunca perceberam é que enquanto você estava sozinho, engolindo a humilhação e a dor, alguém com olhos mais aguçados que uma lâmina estava observando. Alguém com uma percepção cristalina para mentiras, que não podia ser subornado ou enganado. Este observador estava lá o tempo todo, escondido nas sombras, testemunhando cada traição, cada sussurro insultuoso, cada sorriso falso e cada ato de sabotagem calculado. Cada detalhe, por menor que fosse, foi cuidadosamente arquivado, como se o próprio universo tivesse esculpido em pedra. Eles viram as costas que te foram viradas, o riso cruel que seguiu seu silêncio, a manipulação que te pintou como fraco, enquanto eles se pavoneavam com uma confiança falsa. A justiça divina nunca é apressada. Ela ataca no tempo certo, e esse tempo, para você, é agora. No momento em que você se sentiu mais sozinho, eles se aproximaram. Invisíveis, inaudíveis, mas totalmente conscientes. E a cada injustiça que testemunhavam, a sua determinação em te defender se tornava mais forte. A fúria deles brilhava mais intensamente. A decisão de ficar ao seu lado se tornou inabalável. Imagine o peso dessa vigilância. Um guardião envolto em silêncio, uma testemunha escondida, esperando até que as mentiras se amontoassem tanto que o colapso fosse inevitável. Até a arrogância dos seus inimigos atingir um pico tão alto que a queda seria catastrófica. E agora, essa queda começou, porque o observador decidiu sair das sombras, e seu silêncio foi quebrado. A paciência deles acabou. Com um movimento decisivo, eles viraram o roteiro inteiro. Isso não é coincidência. É a justiça que estava ganhando impulso nos bastidores, esperando para explodir em campo aberto. E você está no centro da erupção. A verdade agora é uma tempestade que varre tudo que foi construído contra você. E ela foi ativada porque alguém com influência real escolheu não apenas observar, mas agir. É por isso que seus inimigos se sentem encurralados. Por isso que as mentiras deles de repente soam vazias. Porque a arrogância se transformou em medo. Porque aquele que estava sempre observando agora está intervindo com uma força que não pode ser ignorada. E aqui está o mistério que vai te prender. Este observador não era um aliado aleatório, mas alguém estrategicamente posicionado. Alguém divinamente designado. E a chegada deles neste exato momento é o sinal de que seu sofrimento nunca foi em vão. Sua resistência nunca foi inútil. Cada lágrima, cada noite silenciosa, cada pergunta sem resposta, agora se tornou a base para este avanço. À medida que a voz dele se levanta em seu nome, o mundo ao seu redor finalmente verá o que você sempre soube no fundo do seu coração, que você nunca esteve verdadeiramente abandonado. Você sempre esteve sob vigilância. E o observador se tornou o seu defensor. O que eles farão a seguir abalará não apenas seus inimigos, mas até aqueles que pensaram que poderiam permanecer neutros. Porque uma vez que esse tipo de verdade é libertado, ela exige que todos escolham um lado. Houve um tempo em que o riso deles era alto. Eles se alimentavam da sua dor como se fosse entretenimento. A zombaria era casual e cruel, jogada em você como pedras. Eles riam porque pensavam que você era indefeso.
Eles riam porque seu silêncio parecia rendição. Eles riam porque acreditavam que o mundo nunca os responsabilizaria. Mas esse riso evaporou. O ar que antes carregava a arrogância deles, agora está pesado com tensão. As mesmas bocas que ousadamente zombavam de você agora estão seladas, tremendo por trás de sorrisos forçados. De repente, cada palavra que disseram parece perigosa. Cada mentira é um laço que se aperta em seus próprios pescoços. Eles estão reescrevendo suas histórias, ajustando narrativas, tentando apagar pegadas digitais, excluindo postagens antigas e mensagens privadas. A confiança deles está destruída, a ousadia se dissolveu em paranoia, e a crueldade agora tem um gosto amargo em suas bocas. O que parecia seguro se transformou em uma armadilha. A mesma verdade que eles distorceram agora vive com medo de ser revelada. Isto não é uma desintegração lenta. É uma implosão. Súbita e inegável. O chão sob eles está se abrindo. E o desespero é óbvio na maneira como evitam seus olhos, na maneira como o riso foi substituído por uma neutralidade ensaiada. O medo deles está escrito em seus rostos como uma confissão. Não há tribunal necessário porque a culpa se mostra sem palavras. O que torna essa mudança ainda mais aterrorizante para eles é o momento. Ela veio da noite para o dia, sem aviso. Em um momento eles estavam confiantes, no outro, estavam apagando evidências. Em um batimento cardíaco, eles se sentiram intocáveis. No seguinte, perceberam que seu poder falso havia evaporado. A transformação é brutal. É irreversível. E é a justiça divina em movimento. Os olhos deles se movem nervosamente, as mãos tremem, os sorrisos são forçados. Suas reuniões secretas não são mais sobre como te destruir, mas como se protegerem da destruição. Os predadores se tornaram presas, e cada movimento que fazem agora está imerso em medo. Este medo não nasceu apenas da culpa, mas do reconhecimento de que a temporada de domínio deles acabou. Eles sentem a presença daquele que agora está ao seu lado. Eles sentem a autoridade que se alinhou com a sua história. E essa autoridade os aterroriza porque eles não podem manipulá-la. Eles não podem suborná-la. Eles não podem silenciá-la. E a única estratégia deles é o pânico. Lutar, se esconder, esperar que a tempestade passe. Mas a tempestade não está passando. Ela está se intensificando. E toda a narrativa falsa que eles construíram está desmoronando em tempo real. Essa é a mudança que eles nunca esperaram. Do riso ao medo, da confiança à paranoia, da ousadia ao tremor. E está acontecendo à vista de todos, inegável, irreversível, inescapável. E enquanto você testemunha isso, lembre-se, as mesmas pessoas que pensavam que seu silêncio era fraqueza agora são silenciadas por seu próprio medo. As mesmas pessoas que pensaram que poderiam rir para sempre agora estão rezando em segredo para que seus nomes não sejam os próximos a serem chamados. A justiça não está mais atrasada. Ela está se desenrolando. E o que acontece a seguir não irá apenas silenciá-los. Irá expô-los. E essa exposição, escolhido, está mais perto do que eles pensam. A história toma um rumo que ninguém poderia ter escrito, porque aquele que se levantou para te defender não é o tipo de pessoa que as pessoas esperariam. Não é um amigo que desaparece quando as coisas ficam difíceis. Não é um parente oferecendo palavras que não podem ser apoiadas por coragem. Não é piedade. Não é caridade. É alguém que tem peso nos lugares para os quais você nunca foi convidado. Alguém que fala em salas inteiras, fazendo com que elas caiam em silêncio. Alguém cujo nome sozinho tem o poder de mudar os resultados. E eles escolheram ficar ao seu lado. Imagine isso, portas que foram fechadas na sua cara, de repente se abrindo porque este defensor passou por elas com seu nome nos lábios. Corredores de influência onde sua reputação antes era esmagada em sussurros, agora sendo inundados com a verdade. E as mesmas pessoas que te ignoraram não podem mais fingir, porque quando essa voz fala, ela é inegável, inabalável, imparável. Este defensor não está sussurrando a portas fechadas. Eles estão falando com ousadia, publicamente, confrontando mentiras com autoridade, desmantelando as histórias falsas à vista de todos. E a coragem deles está fazendo o chão tremer mais do que 1000 espectadores que reivindicaram neutralidade. Por anos, seus inimigos pensaram que eram donos da narrativa. Eles escreveram o roteiro. E todos concordaram. Mas este defensor subiu ao palco sem ser convidado e virou o roteiro inteiro em uma única frase. Uma frase deles tinha mais peso do que anos de engano.
Uma verdade da boca deles esmagou 1000 mentiras. E de repente, o equilíbrio de poder não estava mais nas mãos daqueles que te zombavam. Aqui está o mistério. Você nunca pediu para eles virem. Você nunca implorou por intervenção. Você nunca imaginou que eles notariam. Mas eles notaram, porque a verdade tem uma maneira de atrair defensores no momento exato em que eles são mais necessários. O que torna essa pessoa diferente não é apenas sua influência, mas sua integridade. Eles não estão te defendendo por aplausos. Eles não estão ao seu lado por causa da imagem. Eles estão em pé porque veem claramente. Eles veem o que os outros ignoraram. E a voz deles se tornou o trovão que quebra o silêncio. Você percebe a magnitude deste momento? Aquele que fala por você tem acesso a lugares que você nunca teve permissão para entrar. Salas de reuniões, círculos de poder, conversas por trás de portas fechadas onde seu nome foi arrastado na lama. E agora seu nome está sendo defendido nesses mesmos lugares por alguém cuja credibilidade não pode ser questionada. E o pânico que isso desencadeou em seus inimigos é a prova de quão real é essa mudança. Eles não podem argumentar com essa voz. Eles não podem descartar essa presença. Eles não podem mais distorcer a verdade porque ela está sendo declarada por alguém que tem mais peso do que suas mentiras. Este é o defensor que ninguém esperava. E é isso que o torna tão devastador para aqueles que pensaram que garantiram seu silêncio para sempre. Eles nunca viram isso vindo. Eles nunca imaginaram que a pessoa que falaria por você seria a única capaz de desvendar tudo o que eles construíram. É por isso que eles estão lutando. Porque um defensor poderoso tem a capacidade de fazer o que 1000 apoiadores não conseguiram: expor, confrontar e trazer a verdade como um martelo. E o peso dessa verdade já está abalando o alicerce do poder falso deles. Aqui é onde a intriga se aprofunda. Este é apenas o começo. Este defensor não interveio para fazer barulho e desaparecer. Eles vieram para ficar, para permanecer e lutar até que toda mentira seja estilhaçada e toda máscara seja quebrada. E à medida que a voz deles se eleva, a pergunta que fica é: o que mais eles estão prestes a revelar que seus inimigos pensaram que ficaria enterrado para sempre? Por anos, a história não foi sua para contar. Seus inimigos seguraram a caneta e escreveram com veneno. Eles criaram mentiras com tanto cuidado que começaram a soar como verdade. E porque ninguém se levantou para desafiá-los, as palavras deles tinham peso. Eles te pintaram como fraco, amargo, instável, até mesmo delirante. E a multidão acreditou neles, não porque você era culpado, mas porque a repetição cria uma ilusão, e as vozes deles eram mais altas que a sua. Eles zombavam do seu silêncio, confundindo-o com a validação da narrativa deles. Mas o que eles nunca contaram foi que a verdade tem uma paciência mais afiada do que qualquer arma. E quando ela ataca, ataca com propósito. Este defensor repentino não veio de mãos vazias. Eles não entraram no campo de batalha com opiniões vagas ou simpatia fraca. Eles vieram armados com evidências. Eles vieram com detalhes que ninguém mais teve a coragem ou acesso para trazer à luz. Provas que queimam o tecido de mentiras como fogo em papel seco. Prova tão inegável que até mesmo aqueles que uma vez estiveram ao lado de seus inimigos não podem mais fingir que não veem. Toda conversa escondida, toda contradição, todo segredo enterrado, foi arrastado para a luz onde não podia mais ser ignorado. As mesmas pessoas que se sentiam intocáveis agora estão expostas no brilho cru da realidade. E não é apenas exposição. É o colapso deles. As próprias narrativas sobre as quais eles construíram seu poder estão desmoronando em tempo real. As acusações que eles jogaram em você agora são vazias, ridículas, desesperadas. As reputações que eles mesmos poliram estão manchadas além do reparo. A credibilidade, uma vez tão cuidadosamente encenada, está se desfazendo fio a fio. Você não tem que dizer uma palavra, porque a prova fala mais alto do que qualquer coisa que você poderia explicar. A verdade se tornou sua própria voz, e ela está ecoando nos lugares onde seus inimigos se sentiam seguros. Você sente o peso disso? As máscaras que eles usavam estão se quebrando. Suas alianças estão se fragmentando. As pessoas que costumavam defendê-los em público estão recuando em silêncio, não querendo queimar com eles no fogo que acenderam para você. É a justiça poética se desenrolando na frente de todos. Inegável, imparável. O que antes parecia uma fortaleza de ferro de mentiras é revelado como nada mais do que vidro frágil. E com um golpe da verdade, ele se estilhaça em pedaços que cortam apenas aqueles que o construíram.
E aqui está a parte mais devastadora. Eles não podem reconstruir. A evidência muito forte, a voz do seu defensor muito alta, o momento muito perfeito. Cada tentativa de reescrever a história apenas os faz parecer mais culpados, mais desesperados, mais encurralados. Eles não são mais os autores da narrativa. Eles são prisioneiros dela. Eles estão presos na gaiola de suas próprias mentiras, sufocando sob a verdade que eles pensavam que nunca viria à tona. Mas este colapso é mais do que justiça para você. É uma revelação para todos que estão assistindo. Ela mostra que a verdade adiada não é a verdade negada. Ela mostra que o silêncio não é fraqueza, é estratégia. Mostra que aquele que espera muitas vezes é aquele que vence. E à medida que esse colapso se espalha, enquanto o fogo da verdade consome toda história falsa contada sobre você, a pergunta permanece. O que acontece quando a única coisa que resta nas cinzas é a sua inegável justificação? Essa resposta está chegando, mas ainda não. Porque antes do golpe final, há mais uma reviravolta esperando para se desenrolar. Entenda isso, escolhido. O colapso que você está testemunhando não foi aleatório. Não foi acidental. Não foi simplesmente o destino jogando os dados a seu favor. Foi calculado, orquestrado, cronometrado com uma precisão que só o próprio céu poderia organizar. Se a exposição tivesse ocorrido mais cedo, não teria carregado o mesmo peso. Não teria atingido com a mesma força. O Criador, em sua infinita sabedoria, permitiu que eles subissem mais alto, amontoassem suas mentiras mais alto, exibissem suas vitórias falsas mais alto, porque a arrogância sempre cria seu próprio palco para a destruição. Ele os deixou dançar na beira, convencidos de que eram intocáveis, exibindo suas ilusões de poder, intoxicados por seu próprio engano. E no momento em que o orgulho deles atingiu o auge, justamente quando eles se gabavam mais alto, a mudança aconteceu. Da noite para o dia, o reino falso deles desmoronou à vista de todos que um dia acreditaram neles. O público que uma vez aplaudia suas mentiras foi forçado a assistir enquanto a máscara era arrancada. E essa exposição é do tipo que não deixa espaço para negação, nem espaço para recuperação. É devastadora porque é pública, humilhante porque é inegável, e definitiva porque é divinamente cronometrada. O céu não tem pressa. O céu espera pelo momento em que a queda do arrogante se torna um testemunho, não apenas para você, mas para todos que assistiram e se perguntaram se a injustiça um dia seria respondida. O momento é o que mais os aterroriza. Eles pensavam que já tinham vencido. Pensavam que seu silêncio significava derrota. Pensavam que a narrativa deles estava selada. Eles estavam construindo monumentos para suas mentiras, rindo como se tivessem escapado do julgamento. Mas Deus os deixou acreditar. E quando o momento foi perfeito, quando a confiança deles estava no ponto mais alto, o chão cedeu sob eles. É por isso que as mesas não apenas viraram. Elas viraram violentamente, enviando tudo o que eles construíram desmoronando de uma vez. E agora a própria atmosfera mudou a seu favor. Aqueles que uma vez duvidaram de você estão começando a ver a verdade por si mesmos. Aqueles que uma vez repetiam as mentiras de repente se calam, sem saberem que acreditar. Aqueles que uma vez aplaudiam seus inimigos estão recuando em confusão, questionando o que eles apoiaram o tempo todo. O colapso fez mais do que destruir as narrativas falsas. Ele mudou a percepção. Inverteu alianças. Ele abalou o chão tão forte que ninguém pode fingir que não sente os tremores. Esta é a estratégia divina. Ele não os expôs quando você implorou por isso. Ele não revelou a verdade quando você clamou por justiça, porque o impacto teria sido muito pequeno, a lição muito fraca, a vindicação muito sutil. Em vez disso, ele permitiu que a arrogância deles crescesse. Ele permitiu que a confiança deles crescesse. Ele permitiu que as mentiras deles alcançassem os ouvidos de tantos, para que quando a exposição viesse, ela fosse inegável, inesquecível, inapagável. Agora, a queda deles não é apenas um alívio privado para você. É uma manifestação pública para todos. E aqui está a parte que te manterá focado. O tempo divino não era apenas sobre exposição. Era sobre a sua elevação. Porque no momento em que eles caíram, um vácuo foi criado. Um espaço aberto onde a sua verdade poderia finalmente surgir. E o céu te posicionou para entrar nesse espaço com autoridade. O que parecia um atraso era preparação. O que parecia silêncio era estratégia. E o que parecia fraqueza era a junção de uma força incontrolável.
E à medida que esse tempo divino se desenrola, você deve se fazer uma pergunta. Se tudo mudou tão de repente a seu favor, que revelação maior ainda está a caminho? Escolhido, ouça isso com todo o peso do céu por trás. Você não está mais indefeso. Você não está mais abandonado. Você não está mais em terreno frágil. O próprio universo revelou seu aliado e o céu garantiu que sua verdade não pode e não será silenciada. A partir deste momento, você anda vestido com autoridade, cercado por um escudo que aterroriza aqueles que um dia riram de você. Um escudo que faz os inimigos mais ousados recuarem de medo. O riso deles se transformou em tremor. A arrogância deles derreteu em pânico. A confiança deles se transformou em desespero. E o silêncio que eles zombavam em você se tornou o próprio rugido da justiça que abala suas fundações. Você sente isso? A reversão já começou. O que antes estava escondido agora está exposto. O que antes era roubado agora é restaurado. O que antes parecia uma derrota foi revelado como a preparação para sua justificação. O mesmo chão em que eles pensaram que te enterraram se tornou a plataforma da sua elevação. E a mesma paciência que eles ridicularizaram em você se tornou a arma que ativou uma proteção imparável. Uma proteção que eles não podem tocar, não podem manipular, não podem escapar. Escolhido, isso é mais que uma mudança. É um decreto. Você entrou no momento em que o destino colide com a justiça divina, onde sua resistência colide com a exposição, onde seu silêncio colide com o trovão. Este não é o fim da sua história. É a erupção de um novo capítulo que foi escrito antes do início dos tempos. Um capítulo onde você está protegido, estabelecido, imparável. Eu tenho uma pergunta para você. Você gostaria de mergulhar mais fundo nas estratégias e lições que podemos tirar desta virada de jogo?